Estamos aqui na Redenção, onde o governador do estado, o governador José Mello, reinaugurou uma escola de tempo integral, professora Maria Rodrigues Tapajós. Essa escola passa a ter 10 salas de aula, laboratório de informática e de ciências, salas de danças, músicas, biblioteca, refeitórios, auditório capacidade para 210 pessoas. Além disso, também com uma quadra poliesportiva completa, com estacionamento para 30 veículos. Este complexo educacional foi reinaugurado hoje, com a presença de todo o corpo da SEDUC presente, onde eles também estavam comemorando a melhoria da educação do estado do Amazonas. É uma escola de bom padrão e foi transformada em escola de tempo integral. Esse ato que nós assinamos aqui, eu admiro, ele transforma essa escola numa escola de tempo integral e integra ela no programa de escola de tempo integral. Queria também dizer a vocês o seguinte: a crise, ela foi muito ruim, de um lado. Ela atingiu de morte o nosso país. Eu não falo só da crise financeira, econômica, não. Eu falo da crise de toda a ordem, moral, né, ética. Então, mas o Brasil precisa aprender a usar aquilo que está lá em Fênix. O Brasil tem que renascer das cinzas. É na adversidade que você retempera. Se você coloca um minério de ferro para ele ser derretido, e quando termina você pega, ele não tem resistência nenhuma. Mas você aumenta a temperatura e bota uma liga de alumínio. Você aumenta a temperatura e bota uma liga de titânio. Cada vez que você aumenta a temperatura é um sofrimento, que a temperatura, etc. Mas quando termina aquilo ali, você tem uma liga capaz de aguentar a pressão de um avião, capaz de aguentar o edifício, porque foi temperado na força do fogo, né? Na caldeira do fogo. É a mesma coisa. Nós precisamos agora construir um Brasil diferente, né? Do sofrimento encontrar as soluções. Olhe, se de um lado sofri para burro, fiquei na crise, porque eu tive que virar feito charuto em boca de bêbado para poder arranjar dinheiro, etc. Então, né, de um lado foi isso, de outro lado eu estou pegando a crise e conseguindo com ela tomar medidas de governo que tenho certeza que, se eu tivesse vivido um governo na época que o Eduardo viveu, que o Omar viveu, que a receita do Estado era 2 bilhões, 3 bilhões, a mais do que se esperava, talvez eu não tivesse tomado as medidas. Porque tem dinheiro, vamos prestar, né? As medidas foram amargas, duras, atingiram pessoas, Bom, e os adversários ainda potencializam mais, né? Transformam um boom numa bomba atômica, né? Então, mas faz parte, né? Faz parte. Mas eu hoje quero dizer para vocês, professores e todos que estão aqui conosco, que eu me sinto muito feliz de ter queimado as minhas gorduras políticas todas, porque meu pai dizia que é preferível você ficar corado 30 segundos do que amarelo a vida toda. Ele falava isso para nós, negócio de mentira. Se o cara que beijo fica amarelo a vida toda. Tá bem. Então, eu preferi, esse sacrifício todo, perda do meu prestígio político, foi recompensado, porque hoje o estado do Amazonas é o primeiro estado brasileiro em cumprimento dos seus compromissos com as suas servidores. Enquanto 17 estados brasileiros não sabem se paga o 13º esse ano, nós já anunciamos uma semana de terceiro no dia que vai sair. E logo em seguida a folha de pagamento. Só essa semana eu paguei mais de 600 milhões de reais de fornecedores, etc. O mercado está abastecido de dinheiro. Por quê? Porque nós fizemos o dever de casa, como aquele pai de família que só tinha 2 mil, só podia gastar 2 mil, ele se apertou, etc. Assim nós fizemos. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, e eu vou já concluir. Queria dizer para vocês o seguinte: isto só foi possível porque eu tive a solidariedade irrestrita daqueles que me ajudam a governar. Desde o mais humilde servidor até o mais credenciado secretário,
todos fizeram o seu papel, todos ajudaram, porque quando eu tomava as medidas aqui, o sacrifício ia lá para a ponta. Mas uma coisa, uma decisão eu tomei, e foi o que o Agemiro falou: pode cortar até a beira da minha cueca, mas a educação não. A educação não. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com 70 anos você já pode dizer um bocado de coisa, né? Agora, eu quero ver essa meninada chegar aos 70 anos do jeito que o velhinho tá, né? Aí eu quero ver. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ainda bem que vocês não me mostraram a fotografia que está naquele quadro que vocês deram para ele, viu? Porque eles acham que não casaria não, se vocês não... Bem, uma outra coisa que eu queria falar para vocês logo memorizando, chegar atrasado, é o seguinte: nós estamos construindo aqui no estado do Amazonas uma nova atividade econômica, que eu chamo de matriz econômica ambiental. O Amazonas tem as maiores riquezas do Brasil, estão aqui: minério, água, farmacopeia, tudo isso estava aí, a gente só olhando, né? Nós agora construímos com os ambientalistas do mundo todo e com os nossos técnicos, construímos uma matriz que vai gerar emprego e renda, que vai ser mais importante do que a Zona Franca de Manaus para o nosso estado. Esta nova matriz, ela começa a ser implantada agora em janeiro. Eu vou duplicar a N010 até Rio Preto da Eva, e no eixo dela todinho eu vou botar milhares de tanques para criar peixe, para vender para o chinês, seja quem for, gerando emprego e renda aqui. Vou fazer a mesma coisa no Maitá, vou fazer a mesma coisa aqui no Careiro da Vaza, Careiro de Castanho e Mandaquiri. Eu fui atrás de dinheiro, consegui 600 milhões de reais, 300 e 300, para investir naquilo que gera renda, que gera emprego, porque é de emprego que está todo mundo precisando, porque a crise brasileira impôs 13 milhões de brasileiros desempregados, 1 milhão a mais do que toda a população de Portugal está desempregada no Brasil. Então todo o nosso trabalho vai ser nesse sentido, de geração de renda, de criação de emprego, etc., para que essas pessoas possam ter uma atividade remunerada. Então eu vou anunciar isso mais para frente um pouquinho, mas eu já estou adiantando aqui para vocês essas coisas boas que estão acontecendo e que vão acontecer. E mais, não pensem que o Brasil saiu da crise. Ele não saiu ainda. Ele não saiu. Mas duas coisas Deus fez pelo Amazonas esse ano. Uma foi uma resolução da Organização Mundial do Comércio, lá na Europa, condenando o Brasil por dar incentivos fiscais fora da Constituição, e dizendo que o único modelo econômico que poderia ter incentivos fiscais era o da Zona Franca de Manaus, e disseram mais ainda, porque preserva a floresta. O que significa isso? O Brasil tem 1 ano para acabar com isso. Todas as empresas que hoje, na área de informática, etc., que estão lá fora, têm 1 ano. Se quiserem incentivos, vem para cá. Outra coisa que Deus fez para nós foi que, pela primeira vez, depois de quase 50 anos da Zona Franca de Manaus, pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão colegiada, quer dizer, todo mundo votando, à unanimidade, disse o seguinte: somente a Zona Franca de Manaus pode conceder incentivos fiscais. Essas duas coisas de Deus para nós esse ano vão alavancar a Zona Franca de Manaus, com crise ou sem crise. Queria anunciar aqui que ainda este ano nós vamos fazer uma outra reunião importante aqui na comunidade. É que nós estamos concluindo a edição dos títulos definitivos daquela turma que invadiu aí tudo, que não tem título, que mora hoje, pode ser dispensado a qualquer momento. O Estado vai dar os títulos definitivos, estamos preparando. Ainda esse ano, os moradores dessa redondeza que estão nessa situação, essa redenção, etc., receberão os seus títulos definitivos. Isso é uma boa coisa.
Queria, para finalizar, agradecer à educação por ter nos ajudado a construir e as conquistas que nós tivemos esse ano. Quero dizer a vocês que temos algumas secretarias que conseguiram se superar, né? Uma delas foi a Secretaria da Educação, porque o Ademiro não falou, mas com a crise, o que a gente esperava receber do Fundeb, recebemos menos. E aí tivemos que reinventar para poder, com menos, fazer mais. Que foi o que vocês fizeram. Que Deus abençoe vocês e por terem feito isso. Muito obrigado. Grande abraço.